Esses dois capítulos, o 50 e o 51, são, em certo sentido, um desdobramento dos anteriores, né? Agora, é um desdobramento que a gente tem que prestar atenção, porque, na medida em que a gente passa a ter uma visão retrospectiva do Capital, agora que nós estamos chegando ao fim, a gente percebe o quanto o Marx dedicou trechos do livro a discutir essa concepção do valor, oriunda da teoria do Adam Smith, segundo a qual o valor da mercadoria se constituiria pela soma de trabalho, lucro e renda, enquanto categorias autônomas. Ele critica isso no livro 2, onde ele, inclusive, tem capítulos específicos para desenvolver essa crítica. Mas ali no livro 2, ele está discutindo essa mesma teoria do valor a partir da circulação do capital. Principalmente pelo fato de essa teoria do valor fazer abstração do capital constante e incluir no valor da mercadoria apenas o que o Marx chama de C mais V, a soma de trabalho necessário mais mais-valia. Aqui, ele está criticando também essa teoria do valor, mas a partir de um outro ponto de vista. Ele está criticando a partir do ponto de vista que ele apresenta já no início do primeiro capítulo do livro 3, quando ele fala que vai analisar os fenômenos mais explícitos da produção capitalista, os mais superficiais, particularmente a concorrência, e incluindo nessa argumentação a consciência que o empresário tem do processo. O que ele está abordando aqui é principalmente essa consciência que o empresário tem do processo. Consciência que se desenvolve no contexto e por meio da concorrência, da qual o empresário é um protagonista. Tanto que ele faz uma formulação muito interessante nesses capítulos, dizendo que se superpõe a teoria do valor, que é uma forma de consciência das relações mercantis, das relações sociais de produção em que o produto se distribui através da troca de mercadorias, uma ideologia da subjetivação do processo produtivo. O empresário vê o processo produtivo como resultando da ação dele, da atividade subjetiva dele. Vamos discutir. E aí essa consciência dele basicamente inverte o processo, né? De tipo, salário, renda e lucro como formadores da mercadoria, não como os desdobramentos dela, né? Do processo onde se produz o valor e tal. E aí, e acho que isso, não sei, acho que tem como pano de fundo a naturalização, né? Que ele aborda também em alguns momentos, principalmente ali no final, onde ele fala faz uma comparação, né, com o camponês, que aí seria o seu próprio capitalista, o seu próprio arrendatário, o seu próprio trabalhador, né, ao mesmo tempo. E aí, tipo,
pensar dessa forma, ele fala como pensar dessa forma pode acabar generalizando, né, e realmente confirmando a tese de que, pô, então as relações capitalistas são absolutamente naturais, né, não são históricas e determinadas socialmente, né, e tal. E aí o capitalista acaba vendo, já tomando isso como natural, né, ele como agente, né, com essa subjetividade dele capitalista e tal, acaba vendo as coisas de forma invertida, né? Tipo, você já está posto isso, a renda da terra, o capital e o salário, então, obviamente que é isso que vai, né? Tipo, para ele, né, aparecendo à primeira vista, assim, e aí o Marx até fala uma hora, tipo, se ele quisesse refletir sobre o processo, talvez ele até chegaria, né, ao resultado, assim, ah, mais crítico, né, do processo, só que a visão dele como capitalista está limitada por certos interesses que não deixam, né? Claro, ele organiza o processo produtivo tendo em vista uma taxa média de lucro, tendo em vista o que ele vai gastar em salário, tendo em vista o que ele vai pagar em renda da terra, como categorias dadas de antemão. Essas categorias que são o resultado do processo produtivo, na consciência do empresário, são dadas de antemão. E você levantou uma coisa importante, Lucas, porque realmente me chama a atenção esse trecho, porque ele fala, essas categorias se generalizam tanto na sociedade, adquirem com tanta força o caráter de categorias naturais, que mesmo o produtor não capitalista vai ver a produção a partir do ponto de vista dessas categorias, por analogia. Mas é claro, na crítica, o Marx sempre reconstrói a sua teoria da mais-valia. Ele sempre desmancha essas ilusões que se desenvolvem no âmbito da circulação e da distribuição das mercadorias a partir da análise do processo produtivo. Agora, a gente vê que agora a gente está num trecho do Capital em que praticamente, se a gente não for contar o livro 4, que são as teorias sobre a mais-valia, mas ele está no limite aí do desenvolvimento teórico do Capital, considerando que as teorias sobre a mais-valia correspondem a uma história das teorias econômicas, como ele mesmo apresenta. E aí a gente vê que nesse final de argumento, ele continua mantendo como centro de gravidade do argumento dele aquilo que ele já desenvolve lá nos manuscritos de 44, a respeito da historicidade das relações sociais. Então ele lê o Adam Smith, o David Ricardo, e certamente leu também outros economistas, João Batista Say, e ele lê os teóricos do direito natural, que apresentam as relações sociais como relações naturais, como relações dadas, derivadas da natureza humana. E aí a crítica que ele faz, certamente influenciado pelo estudo da obra do Hegel, historiciza o processo social, ainda que de uma forma religiosa, de uma forma teológica. Ele vai considerar que essas relações sociais não têm nada de naturais, portanto não são eternas, mas são relações históricas. Portanto, relações transitórias. No segundo capítulo ali, quando ele comenta que
Aí agora que eu fui me ligar que a nota ele referencia o Stuart Mill, né? Que ele fala que tem algumas consciências mais evoluídas, mais críticas, que até reconhecem o caráter histórico das relações de distribuição, de como se distribui a riqueza, mas que eles vão eternizar, em contrapartida, as categorias da produção, né? Vão tomar como eternas também. Acho que é um pouco da crítica do Marx também aos companheiros lá da Primeira Internacional, que tinham algumas, onde ele debateu teoricamente também, né? E, e aí mesmo, a mesma consciência que consegue romper com o limite burguês ali da economia política ainda tem certas dificuldades se não incorporar crítica radical, assim. Eu ia falar alguma coisa, mas eu fiquei prestando atenção no que você está falando, esqueci. Assim, você levanta a questão das relações de distribuição no capítulo seguinte. E a gente vê que o argumento dele sobre as relações de distribuição são uma preparação de terreno para o capítulo seguinte, que ficou muito incompleto, sobre as classes sociais. Tem 2 páginas só na edição da Boitempo, o próximo. Tem 2 páginas, mas com indicações que já permitem desenvolvimento. Esse argumento que ele desenvolve sobre as relações de distribuição, ele já apresenta de forma esquemática naquela introdução à crítica da economia política, que é uma espécie de projeto do Capital, que foi publicado juntamente com os Grundrisse. Mas é muito interessante nesse capítulo, porque ao desenvolver a questão, ele levanta a tese de que a relação de distribuição é só o outro lado da relação de produção. Ela é o desdobramento da relação de produção. E na medida em que se modificam as relações de produção, alteram-se simultaneamente as relações de distribuição. E aí ele começa a falar da distribuição através da troca de mercadoria, que é o contexto geral no interior do qual se desenvolve o modo capitalista de produção. O modo capitalista de produção supõe essa generalização da produção mercantil, transformando a força de trabalho em mercadoria. A partir dessa transformação, o Marx começa a argumentar sobre a distribuição do produto social, acrescentando no processo de formação do modo de produção capitalista a formação da moderna propriedade de terra. Uma propriedade de terra que resulta do desenvolvimento do modo de produção capitalista e que, ao mesmo tempo, é condição para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Aí ele nos remete para aquele capítulo da acumulação primitiva. Ele fala, olha, a propriedade da terra, ele está falando da Inglaterra, particularmente, na sua configuração moderna, a grande propriedade da terra, ela resulta de uma grande desapropriação de pequenos produtores rurais, a yeomanry da Inglaterra e da Irlanda. Já é uma propriedade muito diferente da propriedade medieval. Ela já tem o caráter da propriedade determinada pelo modo de produção capitalista. Ela já não implica mais aquelas relações de dependência específicas das formas medievais de propriedade.
Então, o desenvolvimento aí das relações de distribuição se dá passo a passo com a própria constituição do modo capitalista de produção. E a gente vê que, ao falar da distribuição, ele está nos preparando para desenvolver uma teoria das classes sociais. Talvez a gente até já possa antecipar um pouco a discussão desse capítulo sobre as classes, que eu, no calendário, inadvertidamente, eu projetei para a semana que vem, mas é uma página e meia, né? São 2 páginas, em que ele vai considerar exatamente que as classes vão se constituir a partir da posição que o indivíduo ocupa no processo produtivo. Que polo da relação de produção ele ocupa? Dependendo do polo que ele ocupa, ele vai constituir uma classe ou outra. Mas ele começa uma argumentação sobre funcionários públicos, sobre organizações profissionais, e aí para o manuscrito. Mas ele indica que nós não poderíamos considerar como classes sociais. Por exemplo, classe social funcionário do Estado. Possivelmente, a gente possa levantar a hipótese de que, considerando o desenvolvimento funcional do Estado de lá até hoje, que a linha demarcatória das classes, ou seja, a relação de produção que constitui, a partir do próprio processo produtivo, as classes sociais, atravessa também o Estado. Você vê que de vez em quando o Marx fala, se o Estado tem empresas, ele age como um capitalista industrial. Porque a relação do trabalho assalariado vai caracterizar também a estrutura burocrática do Estado. O complicador desse processo é que boa parte da estrutura produtiva, da estrutura organizativa do Estado, não tem conexão com o processo produtivo, mas com a realização de funções técnico-administrativas e repressivas. Hoje a gente poderia dizer funções tecno-administrativas, repressivas e educacionais, ideológicas. Se tem algum sentido a noção de aparelhos ideológicos de Estado, etc., né? Porque, na medida em que, do ponto de vista marxista, se desenvolve a... Me dá só um minutinho que o telefone está tocando. Não sei quem é. Deixa eu tocar. Deve ser campanha eleitoral. Deve ser campanha eleitoral tardia. Só um momento. Ah, parou. Por exemplo, cabe ao Estado, ou se desenvolve no interior do Estado, como função dentro da estrutura global da produção capitalista, um papel importante na reprodução da força de trabalho. Se desenvolveram como funções do Estado ações relacionadas com a saúde, com a habitação, com a urbanização, com o saneamento básico. Isso é reprodução da força de trabalho.
E a força de trabalho no capitalismo é uma mercadoria. A própria escola. O Marx tem poucas notas sobre isso, mas no livro 1, numa determinada passagem, ele fala: olha, se o professor está trabalhando para uma escola particular, ele fala, uma escola privada, que tem o caráter de uma empresa capitalista, ele está produzindo mais-valia, mas não desdobra, só joga a frase no meio de um argumento maior. Ou seja, a partir dessas notas, eu acho muito importante a gente pegar os 2 capítulos anteriores, em que ele reduz as categorias distributivas ao processo produtivo e historiciza essas categorias distributivas de acordo com o modo de produção em curso. E a partir daí, com o acervo de argumentação teórica desenvolvida posteriormente, tentar desenvolver um pouco mais do que ele desenvolveu aqui, a teoria das classes sociais. Mas ele tem indicações importantes já desde os primeiros textos. Na ideologia alemã, ele quase desenvolve uma teoria completa das classes sociais, onde ele fala, olha, a classe social não é dada apenas pela relação econômica. A classe se desenvolve apenas em luta com outras classes, desenvolvendo determinadas formas de consciência ou projetos de sociedade. Então, claro, aí tem um trecho cortado de um manuscrito que não chegou a ser completado ou se perdeu, mas dá para a gente recolher na obra do Marx muitas observações para o desenvolvimento de uma teoria mais articulada, completa, matizada da formação das classes sociais. Claramente, ele vincula a formação das classes sociais à relação de produção. Portanto, ao papel que o indivíduo exerce no âmbito do processo produtivo. Esse último parágrafo ali do primeiro capítulo é um dos melhores, assim, do livro, né? Que daí ali que ele vai dar uma... ah, eu achei essa argumentação perfeita, assim, tipo, que ele vai colocar que todos os processos materiais do trabalho, eles obviamente vão se repetir em todas as sociedades, independente da forma social que ela vai adquirir, né? Mas daí cada Sim. histórica vai ter as bases materiais, vai desenvolvê-las, né? E as formas sociais que correspondem a essa produção. E aí ele coloca, aí se debate, né? Tipo, se o Marx estava fazendo uma futurologia e tal, mas acho que por toda a argumentação dos volumes do Capital dá para perceber que não, que é muito nítido, né? Esse desenvolvimento, né? E aí sinaliza a persistência da crise, né? Que, tipo, toda forma social eventualmente vai desenvolver sua base material e a sua capacidade produtiva e tecnológica a um nível onde as relações de distribuição vão estar obsoletas, né? Vão estar, tipo, não vão mais se acompanhar uma outra, né? E aí entra essa contradição e a crise é inevitável. E aí daí que se desenvolve o conflito entre o capitalismo enquanto modo de produção e a sua sociabilidade, né, digamos. E aí é um parágrafo bem marcante, assim, para um final, né, para começar uma argumentação mais ampla. Eu acho interessante, e esses últimos capítulos, eles particularmente revelam o gênio do Marx, porque ele faz avançar a crítica às categorias econômicas da economia clássica,
a partir de toda a análise que ele desenvolve no livro 3, mediatizada por toda a análise que ele faz no livro 3, de formação de um lucro médio, de um preço de produção, da renda diferencial, da renda absoluta da terra. Então, ele vai espiralando o argumento sobre essas categorias, o argumento crítico sobre essas categorias naturalizadas de trabalho, lucro e renda da terra, no interior das categorias que ele desenvolve no livro 3. Em que, por exemplo, o valor da mercadoria está mediatizado por um valor de mercado que pode oscilar para mais ou para menos em relação ao valor. Alterações essas, às quais se superpõem a noção que ele desenvolve de preço de produção, a transformação do valor no preço de produção, em que o valor da mercadoria se apresenta como a taxa média de lucro mais o custo de produção, em que a massa de lucro, que é mais-valia, se distribui pelos capitais de acordo com a magnitude dos capitais, no seu conjunto. Então, ele desenvolve uma série de categorias que constituem a consciência do empresário capitalista, do proprietário da terra, no interior desse ambiente concorrencial, e desmonta essas categorias agora nos capítulos finais. Parece que ele está sendo repetitivo, mas são capítulos novos, porque ele está mediatizando a crítica, não pela circulação do capital ou a reprodução do conjunto do capital, como ele fez no livro 2. Ele está supondo tudo isso, ele incorpora tudo isso, mas ele mostra como tudo isso se manifesta através da concorrência. E de como a concorrência reforça essa naturalização das categorias. Inclusive no âmbito de segmentos produtivos não capitalistas, que passam a raciocinar, por analogia, como um empresário capitalista. Talvez a gente pudesse usar esses capítulos como uma indicação para a crítica, por exemplo, do empreendedorismo contemporâneo. A gente já tem discutido isso várias vezes, mas é claramente uma ideologia que faz o operário ver o mundo a partir das categorias desenvolvidas pelo empresário. Então, ele é o entregador de iFood, mas ele se sente um empreendedor, porque ele não tem horário, não tem ninguém fiscalizando, ele sai a hora que quer, volta a hora que quer. E parte das críticas à CLT, por exemplo, que tem se proliferado, né? E ao trabalho formal, assim, da galera, tipo, ver o salário do mesmo ponto de vista do capitalista, como um entrave para a produção, né? Tipo, tem muita galera que reproduz esse discurso, né? Do tipo, cara, é difícil ser patrão porque patrão gasta muito com funcionário, sabe? Claro. É parte desse ponto de vista, né? Do ponto de vista capitalista que se naturalizou, generalizou.
É interessante isso porque quando eu vejo a correspondência que eu recebo da universidade, pelo e-mail da universidade, de iniciativas que estão sendo desenvolvidas na universidade, quase tudo é empreendedorismo. E tipo, tá nas redes sociais, assim, aí o algoritmo te joga algum perfil, assim, aí tu vai ver e é sempre algum empreendedor de alguma coisa, assim, é tipo, uma subjetividade, né, do tipo, a pessoa quer ser um empreendedor, quer ser, sei lá, pega pra si a identidade, assim. É isso que o Marx está apontando aqui como a subjetivação do processo. É interessante isso, porque ele não desenvolve muito, mas ele complementa a sua teoria da reificação da mercadoria com uma teoria da subjetivação do processo produtivo. Isso é algo para desenvolver também. Isso abre avenidas de reflexão na nossa frente. É a projeção da teoria da reificação da mercadoria para o conjunto do processo produtivo capitalista. É a reificação que o capitalismo produz. Não só a reificação da economia de mercado, mas da relação capitalista de produção. Claro, no transcorrer da obra, a gente tem várias indicações, né? Lá na Miséria da Filosofia, a gente vê ele falando que as categorias econômicas são formas de consciência da relação social. O salário não é um monte de dinheiro ou uma quantia de dinheiro pequena. O salário é uma relação social. Capital não são as máquinas. Capital é uma relação social de produção. Como o capitalista detém o poder pela propriedade dos meios de produção de organizar o processo, no seu empreendimento individual, já que o processo de produção social se desenvolve de maneira anárquica, desembocando periodicamente em crises. Marx fala com a força de leis naturais. É legal que ele fala que, frente ao trabalhador, ele se apresenta como uma grande autoridade, né, reguladora do processo e tal, e frente aos outros capitalistas como um mero portador de mercadorias, e o que gera uma anarquia pura, assim, do mercado, né? E concorrente, né? Mas é basicamente isso. Pamela, questões, anotações, dúvidas? Anotar, eu anotei um monte de coisa aqui que vocês estavam falando, não tem nenhuma questão, assim. Eu acho que o livro 3 é um livro para a gente reler, estudar mais, aprofundar, pegar trechos e aprofundar naquele trecho, né? Particularmente o trecho referente à renda da terra, que se torna extremamente cansativo por causa daqueles exercícios de quantificação que o Marx faz. A gente tem que ficar relendo, né? Revendo, extraindo novos dados. Talvez a hora que, por exemplo, eu estou vendo que o livro da Rosa tira muito do livro 3 também. Eu continuo encontrando errinhos.
O último que eu encontrei é claramente tipográfico. No lugar do 1, em algarismo romano, que designa o setor 1, o departamento de produção de meios de produção, o tipógrafo pôs 1 em algarismo comum, arábico. Aí fica 1 na frente, 4.000C. Então, você lê, está 14.000C. Aí a conta não fecha. Eu falei, não pode ser 14.000C. Aí você vai ver no original, vai ver na edição francesa, italiana. É 1 romano, que designa o departamento de meios de produção, e 4.000 de capital constante, né? Aí fica claro. E a Rosa é muito interessante porque ela incorpora no modelo algo que o Marx menciona, mas não incorporou no modelo de uma forma clara, pelo menos. Ela levanta a hipótese de um terceiro setor, além do setor de produção, de meios de produção e do setor de meios de consumo. Ela considera que é um terceiro setor a produção do metal dinheiro. Porque a produção de ouro e prata, para se transformar em moeda, corresponde a um segmento do processo produtivo que não é incorporado nem no consumo nem na produção. Vai ser incorporado na circulação das mercadorias. O Marx fala, é a máquina de circulação das mercadorias. Mas para o Marx, e isso é que possivelmente tenha empurrado a Rosa nessa tese, o ouro que corresponde à massa monetária, ou seja, a massa de dinheiro usado na circulação monetária, dinheiro metálico, representa o que ele chama de uma falsa despesa de produção. Isso tem que ser deduzido do produto social, que não produz nada. É um gasto, mas não é nem consumo, nem gasto com o meio de produção. De vez em quando ele usa a expressão Fausse-Presse, de falsas despesas. Em alemão, ele usa a expressão Unkosten, que designa custos periféricos ao processo produtivo, como, por exemplo, o custo da propaganda. E aí a Rosa, eu parei nessa parte do capítulo, que eu estava relendo o material que a gente está discutindo essa semana, ela recria o modelo do Marx, então ela põe o setor 1, o setor 2, e agora eu já vi ela pôr o setor 3. Porque a produção de ouro e prata, em parte, ela é destinada ao fornecimento de matéria-prima para várias indústrias. Então, ela pode ser integrada, pelo menos essa parte, no setor 1. Todas aquelas empresas que produzem material com ouro e prata. Jarros, joias, não sei o quê. Mas uma parte da produção do ouro e da prata, dependendo de como se articula a circulação metálica na sociedade, vai para a produção de moeda. Então, isso não vai nem para o consumo, como iria um jarro de ouro, de prata, e nem vai para a produção,
como iria o ouro para a produção de joias, por exemplo. Eu estou achando interessante. Vou levantar no livro 2 os trechos em que o Marx desenvolve esse argumento, mas mostra que a Rosa ela tinha uma originalidade, né? Ela não estava acorrentada a um modelo teórico. Ela estava refletindo em cima do modelo teórico, criando em cima dele. E assim a gente termina o livro 3. Eu acho que para a próxima semana fica só aquele complemento do Engels, né? Na Boitempo tem o complemento do Engels? Tem. Tem, né? O capítulo 52, essa página e meia aí de classes sociais, nós já começamos a discutir hoje, podemos prosseguir na próxima semana, mas de qualquer forma a gente pode dar por terminada a discussão do livro 3, aí a gente fecha com a discussão do suplemento, né, do Engels. Importante porque o Engels teve um papel importante na montagem do livro 3, escreveu vários trechos, desenvolvendo capítulos em que tinha só 2 ou 3 frases. O Engels podia ter desenvolvido esse capítulo das classes, né? Como ele fez com outros capítulos. Ele pode ter ficado meio intimidado pela magnitude da... Mas, claro, ele teria todas as condições para desenvolver um capítulo das classes aqui. Mais alguma questão, Lucas? Acho que só, professor. Pamela? Não, gente. Não tá. Acho que nós podemos ficar por aqui. E aí a gente encerra. Na semana que vem, nós vamos estar encerrando a discussão do livro 3. Aí vamos discutir o próximo passo. Nós temos esse passo adicional, circunstancial, da discussão da Rosa, que a gente vai começar no dia 13 de novembro, num esquema quinzenal. Mas talvez a gente possa pensar em estender o programa, por exemplo, para a discussão ou dos Grundrisse, que é um texto muito importante, ou as teorias da mais-valia. As duas leituras seriam muito importantes. Vamos dar ele nas duas. A Eu gente pode topo fazer as também. duas. É? Eu topo também. Claro, vamos fazer as duas. Nós já estamos com um ritmo bom, lendo 2 capítulos por semana, etc., né? Então, aqueles prazos longos, eles já podem ser bem reduzidos. Aí o volume de leitura aumenta. Falou, pessoal. Até a próxima quarta, então. Até lá. Até quarta. De preferência sem ciclone, né? Falou. Tchau, tchau.